Olá a todas, olá a todos, eu sou Renato Rovai e esse é mais um Fala Rovai, um programa que vai ao ar segundas às sextas-feiras, às 21h30. E hoje a gente está fazendo um programa especial, que é um resumo do que foi o depoimento do ex-chanceler Ernesto Araújo. A partir de agora, todos os dias que tiver depoimento na CPI, o Fala Rovai vai fazer um resumo para você. Assim você não ficou o dia inteiro ouvindo aquela papagaiada. Nem eu direito, às vezes, tenho tempo para isso. Tem que ficar ouvindo aos poucos, tal. Mas a gente tem que se concentrar para entregar um produtinho para você de 10, 12, 15 minutinhos, com os principais lances do dia, como se fossem os melhores momentos daquele clássico que você não conseguiu ver. A despeito que a gente não pode chamar exatamente de um clássico, o Ernesto Araújo se enfrentando com Omar Aziz, o Renan Calheiros, Randolfo Rodrigues, Cátia Abreu, Cationa do povo, Cationa das massas, que deu uma surra de bambu, de cabo de vassoura no chanceler, que se comportou como um rato acuado, assustado, medroso, fujão. Ele não conseguia emendar frases. Sim, não é que ele tinha um problema, não é que ele é gago, que tem alguma coisa que a gente está aqui fazendo graças, né? Xiste com uma dificuldade alheia, nada disso, né? Porque ele está nervoso, se borrando de medo, tremendo nas pernas. Eu ficava, sabe quando você precisa pensar 100 vezes para falar alguma coisa? Era esse o Ernesto Araújo, o Ernestinho Araújo de hoje. E começou, assim, a parte das tamancadas ali, tem várias. Eu fiz uma ordem meio minha aqui, né? E eu vou começar pela Cátia Abreu. Eu já tinha tido antes a do Renan, mas eu deixei para depois. Melhores momentos organizados, ela vai para vocês. Vamos pegar essa parte da Cátia Abreu, onde ela diz para ele que ele esqueceu tudo que ele disse, que o que ele tinha falado antes sobre China, sobre pandemia, aquele cara corajoso, fortão, que xingava todo mundo, tinha evaporado. Vamos embora. O senhor não se lembra de nada do que importa e do que ocorreu efetivamente. E se lembra de questões mínimas, supérfluas e até mesmo não verdadeiras, como o senhor vem fazendo aqui todo esse momento. A impressão que se tem é que existe um Ernesto que fala conosco, que nós ouvimos a voz, e um outro Ernesto, que eu não sei onde fica, nas redes, na internet, nos artigos, nos blogs, falando coisas totalmente diferentes. Eu, sinceramente, estou confusa. De qual personalidade nós devemos considerar? Se é esse que vem aqui e mostra um mundo cor-de-rosa, porque o comércio brasileiro aumentou, a despeito do senhor. A despeito do senhor, o comércio do Brasil vem aumentando a cada ano, graças a Deus, e batendo recordes, graças à competência dos pesquisadores do Brasil, da Embrapa e outros mais, e dos produtores rurais. Então, eu gostaria de lembrar o senhor de algumas coisas. Talvez isso lhe refresque a memória. Em primeiro lugar, o senhor bateu no peito em dizer que, graças à sua gestão no MRE, as vacinas vieram no Brasil numa quantidade X. Eu quero lembrar a todos que até abril, 85% de toda a vacina colocada no braço dos brasileiros vieram da China, e a despeito do senhor, porque o Butantan, que é do governo de São Paulo, para contrariedade de muitos, fez uma contratação direta que não teve uma palha de necessidade do governo federal. Talvez, se tivesse precisado, o governo poderia ter apoiado, mas nesse caso foi zero a sua interferência como chanceler para que esse contrato do Butantan ou nós poderemos chamar aqui o Dr. Dimas Covas para poder testemunhar se eu estou falando a verdade ou não. A despeito do senhor, a China fez o negócio com o Butantan, negociou as vacinas e até abril, 85% para desgosto de alguns. Toma ali, Ernesto, 85% para desgosto de alguns. Cationa, tamancada, botando o menino, e ele ficava com uma cara assim, é pena que não dá para mostrar assim, né? Em alguns momentos, quando a gente está vendo ao vivo ali, você percebe aquele desespero do meninão, Ernesto Araújo, chanceler do Bolsonaro, cara que falava mal da China,
que xingava todo mundo, que falava do vírus comunista, né? Que chama o Olavo de Carvalho de filósofo e professor, que é filhotinho do Olavo de Carvalho. Aí tomou uma segunda bordoada da Cátia Abreu, porque ele disse, não, nunca falei mal da China, a China é um grande país, o comércio aumentou, e ele insistia com esse papo. Ela falou, e aquela reunião que foi gravada, que deu origem depois à demissão do Moro, tiveram que mandar para o Supremo Tribunal Federal, o governo pediu para que se tirasse uns trechos de falas do Ernesto Araújo, porque podia dar crise diplomática. Ela falou, o senhor falava mal da China. Vamos ver a Cátia Abreu dando mais uma calacrada no Minão. Eu quero lembrar ainda que o senhor está esquecido, porque a sua memória não é boa, uma reunião ministerial que houve no Palácio, aonde foram ditas algumas coisas e foi pedido a abertura dessas falas nessa reunião ministerial. E o ministro Celso de Mello autorizou. E a AGU pediu encarecidamente que um pedaço fosse retirado. Pelo amor de Deus, ou vai dar um problema diplomático seríssimo. E adivinha de quem era esse trecho? De Vossa Senhoria. Aonde o senhor atacava fortemente a China e, portanto, o ministro Celso de Mello, graças a Deus, permitiu a retirada da sua fala, porque só estava fazendo bonito para a família Bolsonaro, mas na verdade ia fazer muito mal ao país. E eu gostaria que o senhor tivesse coragem, podia repetir qual foi as palavras que o senhor disse lá, porque nós poderemos pedir pela CPI a quebra desse sigilo e ver quais foram as palavras ditas naquela reunião ministerial. E aí vocês viram ela colocando ele ali no corner de novo e não, foi bem isso, eu não falei e tal. E tinha acontecido, por que a Cátia Abreu fez todas essas falas? Porque antes disso, ele tinha feito um longo discurso desqualificando todos os ataques que ele fez à China, dizendo que nada era disso, que ele citava um livro, que ele citava o Zizek, que ele citava Mayakovsky, que ele citava Tolstói, cada hora ele citava alguém diferente para poder justificar o que ele não tinha dito. E o Omar Assis, inclusive, pega e fala assim, o senhor mandou uma carta para o embaixador da China perguntando sobre o problema? Sim, mandei, ele todo felizão, vocês vão ver aqui, todo felizão. Aí ele falou, o senhor não ligou se era um caso urgente. Vamos pegar esse trecho aqui, que a China foi o personagem central dessa CPI de hoje. O embaixador, ele fica aqui em Brasília? Não, o embaixador do Brasil é em Pequim. Não, aqui da China. Sim, a embaixador da China é em Brasília. O senhor mandou uma carta para ele? Não, mandei uma carta para o ministro das Relações Exteriores da China. Mas o senhor não conversou com o embaixador chinês aqui sobre isso? Não conversei com o embaixador chinês sobre isso. Aqui do lado, o senhor não teve... Sim. Podia ter conversado com ele e pedido ajuda a ele, não fez isso. O senhor preferiu mandar uma carta que demoraria alguns dias e a gente necessitando do IFA, né? Ela atravessar a rua, o senhor conversaria ou ele atravessaria a rua e conversaria com Vossa Excelência para tratar de um assunto tão importante. Perfeito. Pois é, sabe por que o senhor não conversou com ele? Por causa das declarações que o senhor deu. Por isso, aí vem a vaidade, aí vem uma série de coisas que atrapalhou muito o ministro. É essa a grande angústia nossa. Do lado, o senhor poderia ter chamado o embaixador, que é uma coisa normal. Um chanceler chamar um embaixador de qualquer país para ir tomar um café, um chá, ou qualquer coisa. Né? E isso não aconteceu. O senhor teve que mandar uma carta. Coisa que ele fala e se comunica diariamente. Então, o senhor me perdoe, mas eu acho que houve, por sua parte, não uma vontade de resolver esse problema. O senhor disse, olha, eu vou fazer aqui o meu papel. O meu papel, se eu fosse no seu lugar, eu precisando, eu iria à embaixada chinesa e pediria para ele na hora, dá para você ligar agora para uma autoridade chinesa para liberar isso? Que era o seu papel nesse momento para salvar vidas. Posso comentar, presidente? Parecia o quê? Um pai falando com um menininho de 7ª série que voltou da escola com um boletim com nota vermelha. E aí ele fala assim, o que você podia ter feito? Olha só, você podia ter estudado, você podia ter falado... Porque... aí ele fala, posso falar alguma coisa? Não, você não precisa falar nada.
senhor fica quieto, termina assim essa fala. Não, senhor, esquece, nós não queremos sua opinião. O senhor veio aqui para responder perguntas. E ele, sim, chocante. Esse cara era um chanceler do Brasil, ele não conseguia ter condições de chamar um embaixador de outro país para uma conversa, ele tinha que mandar uma carta para o chanceler da China, em Pequim, porque ele não tinha acesso ao embaixador aqui. Bom, a CPI foi rodando, aí chegou uma certa hora lá, o Marcos Duval, do Podemos, em pânico, pede para trocar o relator, pede para trocar, porque o Renan estava deixando as pessoas nervosas. E o rato acuado do Ernesto Araújo está muito nervoso. Vamos ver. Eu propor ao presidente a possibilidade de fazer uma troca. Nossos convidados estão extremamente intimidados depois do que aconteceu. E eu queria propor, de repente, o senador Randolph assumir a relatoria, o relator ir para o lugar do Randolph como vice-presidente, ou o próprio Girão ir como vice, mas trocar o relator, porque não é pela pessoa, mas os movimentos que os convidados estão fazendo junto ao STF estará atrapalhando os trabalhos da CPI. Esse é o meu entendimento. Eu queria só propor, se há essa possibilidade, para que a gente possa avançar com um relator menos passional. O senador Renan Calheiros tem o meu respeito. Está ou estará atrapalhando? Os movimentos está ou estará atrapalhando? Marcos Duval, senador, que coisa, concordância básica, né? Vocês falam tanto dos homens do povo e são representantes da elite cultural brasileira. Concordância, senador. Enfim, é evidente que o Omar Aziz deu de ombros para isso aí, vai trocar o correlator, porque os caras estão com medo, estão com medinho do Renan. Bom, enfim, tem ali o Randolfo Rodrigues, também cercou o Ernesto Araújo e cercou naquele episódio da Pfizer, que fez ele ficar nervoso, o Ernesto, porque ele não tinha como se justificar sobre a coisa da carta à Pfizer. Vamos ver aqui e a gente volta para o tema. Em 15 de setembro, a Embaixada Brasileira em Washington enviou um comunicado relatando o teor de uma carta emitida pela Pfizer, frisando a necessidade de celeridade e urgência do assunto, que seria a aquisição das vacinas da Pfizer. Carta essa que já está de posse da Comissão Parlamentar de Inquérito. Eu lhe pergunto, o senhor comunicou ao presidente da República tão logo recebeu este comunicado da Embaixada Brasileira em Washington? Não comuniquei diretamente. A comunicação da Embaixada em Washington, o telegrama, informava que a Embaixada havia recebido uma cópia de uma carta dirigida ao Presidente da República, ao Vice-Presidente, ao Ministro-Chefe da Casa Civil, ao Ministro da Economia e ao Ministro da Saúde, se não me engano. Sim, ao embaixador brasileiro em Washington também. A carta sim, também. Ele recebeu uma cópia da carta. Sim. O senhor teve conhecimento? Sim, sim. O senhor comunicou ao presidente da República? Não, porque a carta deixava claro que já tinha seguido para o presidente da República. Mas, veja, o senhor não consideraria importante uma carta que o senhor recebe como ministro, chefe das Relações Exteriores, falando sobre vacina no meio de uma pandemia? O senhor não consideraria importante? Senhor presidente, veja, é importante isso. Sim, veja... Reiterar essa comunicação ao presidente da República? Sim, veja. Obrigado, senador. Eu não era destinatário da carta, eu recebi uma cópia. O destinatário era um subordinado seu. Não, e por óbvio, era um subordinado seu porque ele era embaixador do Brasil em Washington. Perfeito. E a Pfizer é uma empresa norte-americana. Perfeito. E se o embaixador do Brasil em Washington declinou a carta para o senhor, por óbvio, era para o senhor tomar as providências devidas, não é? Perfeito. As providências, no caso... Enfim, a questão de destinatário, o entendimento é que a embaixada em Washington recebeu uma cópia, o embaixador não era destinatário, mas enfim, tive conhecimento do tema e o telegrama de Washington também esclarecia que a própria embaixada em Washington já havia antecipado também para a assessoria internacional do Ministério da Saúde. Resumindo, o senhor não comunicou ao presidente da República. O senhor não comunicou ao presidente da República porque tinha conhecimento que o presidente da República já sabia. Porque presumia que o presidente da República já soubesse. É uma piada, né? É uma piada. Medo.
com medo, perfeito. O que aconteceu? A Pfizer ofereceu ao Brasil participar, ter 70 milhões de vacinas se participasse lá do projeto. E eles não responderam a carta. Eles não encaminharam a carta dentro do governo, deixaram para depois, e agora estão pegando os rescaldos do que poderiam ter pego de vacinação, que já poderia ter salvado milhões de brasileiros. É só disso que se trata, de milhões de vidas que poderiam, milhares de vidas que poderiam ter sido salvas, né, dezenas, talvez mais de centenas de milhares de vidas poderiam ter sido salvas se essa carta tivesse tido o percurso que deveria ter tido num governo responsável. Por isso que ele ficou tão nervoso. E vamos para o final, onde tem uma briga lá do Otto Alencar, senador Otto Alencar e o senador Girão, que é uma briga que faz interromper a CPI, onde o Otto chama corretamente o Girão de charlatão. Não chegou a 10. Agora eu vou dizer uma coisa, charlatão, Girão, Vossa Excelência, quando a gente coloca certas coisas... Botou a carapuça na cabeça. Não, negativo. Botou a carapuça na cabeça. O senhor está receitando quando aí? Quando o senhor coloca que tem gente que morre com medicamentos que existem há décadas, o senhor está sendo... mentiroso. Mentiroso não, tá? O senhor está sendo mentiroso. Mentiroso não, eu estou dizendo tá que a medicação... Porque aqui nós fizemos um debate do Senado Federal... Presidente, eu estou inscrito, eu queria ter ivermectina e cloroquina não tem morte, não. Vamos ouvir os cientistas. Certamente hoje de manhã, Vossa Excelência olhou no espelho, sabe que é mentiroso e quer colocar... mas aí o senhor está incomodado que eu estou querendo ver o consórcio do Nordeste. O senhor está incomodado que eu estou querendo ver o que está acontecendo na Bahia. Não. Mas nós vamos ver. Claro. O povo brasileiro quer ver onde nas ruas da sua cidade, para ver se eles não querem lhe dizer. Olha lá! E deu pau, e enfim, um pau lá, e para encerrar a CPI, esse Girão é um dessas crescências que se elegeu em meio ao bolsonarismo, ainda pelo Ceará, né? Então, é uma tristeza que a gente tenha senadores desse nível. Foi isso. O Ernesto Araújo se comportou de uma maneira que agora a gente já espera de todos os outros. Aconteceu com o Van Garten, maneira medrosa, assustado. Aquele leão, né? Aquele leão de rede social não existe, é um ratinho, nervosinho, medroso, que agora não tem cargo, não tem para onde ir, está ali se escondendo nos escombros da casa que construiu. Isso vai dando elementos para poder fazer um relatório da CPI que pode levar essas pessoas, espera-se que leve à barra dos tribunais. Era esse o resumo do Ernesto Araújo. Amanhã eu vou continuar fazendo aqui. Amanhã a gente faz do Panssuelo e assim por diante. Todos os dias que tiver CPI, tem uma live resumo no Fala Rovai. Beijos e beijos. Não se esqueça, dê o seu curtir, fique membro. Se puder, faça um comentário, ou seja, nos ajude a divulgar a mídia independente, progressista, profissional. Em té.